noite para você que está aí no vídeo. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos versos 20 e 22. Primeira Coríntios 15, verso 20 ao verso 22. Todos se encontraram? 1 Coríntios 15, verso 20 ao verso 22. Diz assim o texto: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, irmãos? Verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo que venha a ser dito aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente através do teu Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que esta palavra, Senhor, venha crescer, Pai, nas nossas vidas, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Continua, Deus, movendo, trabalhando em nossas vidas. Te pedimos também pela vida dos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o seu santo e genuíno evangelho. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue abrindo portas, sustentando-os com as suas mãos poderosas, e que o seu santo evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos deste planeta. É o que nós lhe pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podem se sentar, queridos. Só beber um golinho d'água aqui. Meus irmãos, o capítulo 15 de 1 Coríntios é o mais extenso e profundo tratado sobre a ressurreição no Novo Testamento. Paulo está corrigindo um problema sério na igreja de Corinto. Alguns estavam negando a ressurreição dos mortos. E aqui no capítulo 15, no versículo 12, diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Para ele, negar a ressurreição futura equivale a negar a própria ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo está aqui ensinando e combatendo uma heresia que estava se formando dentro da igreja de Corinto. E Paulo diz que não há ressurreição de mortos. Vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, toda a fé cristã é vã. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Amados, nós celebramos hoje um momento de suma importância do calendário cristão. Eu acho que é a data mais importante do cristianismo, que é a consumação de todos os fatos, que é a ressurreição do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Nós vamos estar falando um pouco mais dentro desse assunto. Nos versículos 20 e 22, Paulo vira a chave do argumento e declara com ênfase: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele mostra que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Jesus
é as primícias de uma grande colheita de ressurreição. Está ligada à vitória sobre a morte, iniciada lá na cruz e selada no túmulo vazio. A Páscoa no Antigo Testamento, irmãos, celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, através do sangue do Cordeiro. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Você vai ler sobre este episódio, aonde Deus falou para Moisés: olha, vocês vão pegar um cordeiro, sem mancha, sem defeito, e vocês vão ali oferecer vão matá-lo, um holocausto, né? E ali vão pegar o sangue desse cordeiro e vai passar pelos umbrais das portas. E quando o espírito da morte, que vinha para atingir os primogênitos do Egito, chegar, ele vai passar por cima dessas casas aonde está o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Amém? Já fazendo uma alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o cordeiro que se entregou na cruz do Calvário por nós. E a morte não tem mais poder sobre nós. Amém? Não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então a Páscoa quer dizer, a palavra quer dizer passar por cima, que é justamente esse ato que aconteceu. Quando o Espírito vinha, ele passava por cima e não atingia os filhos dos hebreus, daqueles que estavam buscando Deus. Amém? No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro Pascal. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que Paulo está dizendo? Joguem fora as velhas coisas, joguem fora aquilo que possa levedar a sua massa, porque você foi renovado em Cristo Jesus. A sua ressurreição no domingo após a Páscoa marca o início de uma nova criação. Assim como a Páscoa apontava para o livramento e vida, a ressurreição de Jesus cumpre e amplia essa esperança. Ele nos liberta da morte e nos dá vida eterna. Vida eterna. Primeiro ponto: a ressurreição de Cristo é um fato consumado. No versículo 20, na primeira parte aqui do versículo 20, do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala de uma forma para que não haja dúvidas. E aqui, essa palavra no grego, no original, quer dizer, num de Christus, né? Egegertai, que quer dizer, agora porém Cristo foi ressuscitado. E essa palavra egegertai, no verbo no perfeito passivo, indica um fato concluído, com efeitos permanentes. Ou seja, não precisa outro sacrifício. O sacrifício que foi feito é suficiente. Egegertai, é suficiente. Paulo está combatendo, irmãos, a ideia de que a ressurreição é simbólica, porque na cultura grega eles não conseguiam imaginar pessoas ressuscitando, e eles estavam aqui combatendo dentro da igreja de Corinto, na Grécia, e ele afirma com força que a ressurreição de Cristo não é um mito, mas história, é um fato verídico. Cristo vive, Ele reina. Amém, igreja? A fé cristã, irmãos, não se baseia em sentimentos, mas em fatos. Quantas coisas, irmãos, estão se descobrindo e dizendo que a Bíblia tem razão. Os cientistas já estão com um ponto de interrogação muito grande na cabeça deles, porque eles já estão vendo que a Terra não tem 6 bilhões de anos, mas na verdade tem 6 mil anos. É um tempo
que Deus criou no mundo. Nosso mundo não é velho, ele é novo. A fé cristã está baseada em fatos. Nós podemos, irmãos, confiar que Ele vive. Em meio ao luto, à dor e às perdas, a nossa esperança não está em túmulo vazio, mas em um trono ocupado. Jesus continua no trono, Ele continua soberano, Ele continua reinando. Um teólogo chamado Karl Barth, ele diz o seguinte, uma frase: a ressurreição é o amém de Deus, a palavra de Jesus está consumado. Quando Jesus, o que ele quer dizer é, quando Jesus disse na cruz, Pai, está consumado, tetelestai, quando Cristo ressuscitou, era Deus falando, assim seja, meu filho. Ou seja, tudo está completo na ressurreição do nosso Senhor. Tudo ficou completo na manhã daquele domingo, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo ressuscitou, o que isso garante para mim e para você? Ele ressuscitou, amém, irmãos? O que garante para nós? O que Jesus garantiu na sua ressurreição? O que Jesus garantiu deixando aquele túmulo vazio? Ele garante a nossa primícia. Ele é a nossa primícia da vida. Paulo fala aqui no versículo 20, na segunda parte do verso, ele diz, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos que morreram. Essa palavra também, no grego, a parte, primícias, refere-se à primeira parte de uma colheita oferecida a Deus. A promessa de mais por vir. Então, Jesus é a primeira dessa colheita das demais. Amém? Por vir naquele grande dia. Cristo é o primeiro da colheita da ressurreição. Sua ressurreição é o modelo e garantia da nossa ressurreição. Os que dormem é uma expressão cristã para a morte e enfatiza a esperança de despertar. Eles usavam esse termo dormir porque estavam sempre na esperança daquele grande dia onde nós vamos despertar no grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém? A morte não é o fim para os que estão em Cristo. Há mais por vir, a colheita da vida. Vivamos como quem crê que a morte foi vencida e que a vida eterna já começou, porque a vida eterna já começou no seu coração, quando o Espírito de Deus bradou em nossas vidas, irmãos, quando o Espírito Santo nos deu consciência da obra na cruz do Calvário, quando o Espírito Santo nos deu a cada um de nós a consciência do sacrifício, da morte, do preço pago e a ressurreição do Senhor. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo que habita em nós já nos deu o selo da garantia da vida eterna. Ah, pastor, eu posso fazer o que quiser, eu estou comprometido. Vai nessa não, porque eu vou dizer que você não tem vida eterna. Porque aquele que tem a vida eterna não sai daí, não tem prazer no pecado. Não é que quem está aqui não possa errar, não possa pecar, não possa falhar, não deve, ok? Mas se acontecer, nós temos um Salvador que nos perdoa, que nos resgata e que nos ajuda a continuar caminhando. É um processo de santificação. Já salvos e ainda não, entendeu? Já porque já foi consumado na cruz, Deus já despertou o nosso coração. Ainda não, porque é um processo de santificação. Nós continuamos. O fato consumado, né? O fato consumado é no dia que o Senhor voltar, mas já somos salvos. O Senhor é o penhor dessa garantia. O Espírito que habita em nós é o carimbo do nosso passaporte celestial. Amém, igreja? A morte não é o fim para os que estão em Cristo.
há mais por vir, a colheita da vida. Vivamos como quem crê que a morte foi vencida e que a vida eterna já começou. Outro teólogo chamado Wright, ele diz o seguinte: a ressurreição é a alvorada do novo mundo, com Cristo como o primeiro a levantar-se de todos os seus, e nós a seguirmos. Amém? Então, o primeiro a levantar, o primeiro a ressurgir foi o nosso Mestre. E depois, cada um de nós, quando o nosso Mestre vier, né? Ou se ele abrir os céus agora e nos chamar, né? Aí de repente, aí o tempo é com ele. Amém? Mas como isso se tornou possível? Como a morte foi vencida? A queda em Adão trouxe morte, mas em Cristo trouxe vida. No versículo 22, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a palavra em Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos, né? E dependemos da graça, da misericórdia de Deus. Amém? O homem já nasce no pecado, na herança de Adão, nasce morto em seus delitos e seus pecados, mas em Cristo nós somos vivificados. Aqui, essa palavra no original diz, no grego, em Adão, e quando ele fala em Cristo, serão vivificados, ele fala de um futuro passivo e aponta para um ato não humano. A minha salvação, a sua salvação, não foi um ato nosso, não foi obra nossa, mas foi uma obra de Deus, somente de Deus. A gente chama isso na teologia um ato monergista. Só Deus pode fazer isso, porque se nós fôssemos participantes da nossa salvação, a salvação não seria pela graça, mas seria pelas obras. Você teria que fazer alguma coisa para ser salvo, e na verdade nenhum de nós teve que fazer nada para ser salvo, porque Ele fez tudo. Ele fez a obra toda na cruz do Calvário. Foi Ele quem sofreu por nós, foi Ele quem foi os cravos que foram pregados, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi em nosso lugar, Ele foi propício a cada um de nós. Nós nunca conseguiríamos pagar o preço que Ele pagou, Deus Pai. Nunca. Seríamos eternos devedores. Estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus nos amou. E Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, e para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o ato é de Deus. Deus veio ao nosso. Uma vez no estudo aqui eu falei com os irmãos, né, que teve uma pessoa aí, fez uma pergunta a Iá, né, e perguntou: se você fosse um ser humano, e se você tivesse, com todo o conhecimento que você já tem, qual a religião que você escolheria para ser? Que página? A Iá disse que seria a religião cristã, porque dentre tantas as religiões, é a única religião aonde Deus veio buscar o homem. Deus veio resgatar o homem. Isso é um ato monergista. Deus veio nos resgatar. Deus nos resgatou. Em Adão, a queda, o pecado e a morte. Em Cristo, a graça, a vida e a ressurreição. Todos que estão em Adão herdam a morte, e os que estão em Cristo herdam a vida. Nossa esperança não está na religião, mas na união com Cristo. A pergunta mais importante da vida é: em quem eu estou? Em Adão ou em Cristo? Na vida ou na morte? Charles Spurgeon, grande teólogo também, ele dizia, tem uma frase que ele diz assim: a cruz foi o preço
A cruz foi o preço. A ressurreição é o recibo pago por completo. A cruz foi o preço, a morte. A ressurreição, a vida, foi o recibo. Ele pagou, ele se ressurreta. O sacrifício perfeito, o sacrifício aceito. A certeza da ressurreição, irmãos, depende da nossa posição espiritual. Quem é o nosso representante? Cristo ou Adão? De que lado estamos? Cristo. Podemos até ir um pouquinho mais à frente, né? De Adão, e ver que aconteceu algo bem parecido quando nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado e Pilatos colocou e perguntou: quem vocês querem? Cristo ou Barrabás? E a mesma multidão que clamava Hosana estava clamando: Barrabás, Barrabás. A ressurreição de Cristo, irmãos, é o alicerce da nossa fé, é a promessa da nossa vida futura, é o antídoto contra o desespero da morte. Ele vive. E porque Ele vive, nós também viveremos. A morte eterna não tem poder sobre a tua vida mais. Por isso que temos que celebrar muito, irmãos. A Páscoa nós temos que nos alegrar muito, porque Deus nos resgatou, nos deu vida eterna. Essa vida que temos aqui é muito curta, é passageira demais. Eu já estou indo para 52 anos. Voa. Voa. Nós temos que ter em nossa mente, irmãos, Cristo ressuscitou. O cristão tem que ter isso na sua mente, que Cristo ressuscitou é um fato consumado. É um fato consumado. Porque não podemos deixar nossa mente ser vagada, ou então os fermentos venham levedar a massa. Como Paulo falou, deixa esse fermento de lado. Como Jesus falou, os fermentos fariseus, lembram? Cristo ressuscitou, é um fato consumado. Cristo é as primícias, garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia que um dia nós ressuscitaremos. Em Adão, morte. Em Cristo, vida. A nossa posição determina o nosso destino. Se agarre com Cristo em todo tempo. Você que está aí no vídeo, se agarre com Cristo Jesus. Se porventura você está na dúvida entre o mundo, entre Adão e Cristo, escolha Cristo. A ressurreição de Cristo é a certeza viva de que a morte foi vencida e a vida eterna nos aguarda. Um dia iremos para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor. Toda lágrima do nosso rosto será enxugada. Eu queria deixar alguns versos bíblicos para terminarmos aqui, para estar isso em nossa mente. Uma simplificação de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, 7 e versículo 13. Diz assim: o cordeiro será sem defeito, Jesus. O sangue será por sinal nas casas em que estiveres. O sangue de Cristo nos liberta do pecado. E vendo o seu sangue, passarei por cima de vós. Páscoa. A base da Páscoa judaica é a sombra profética de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz: então vi no meio, João viu
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Cristo ressuscitou. A vitória sobre a morte. Em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, resumindo, diz: não temais, ele não está aqui, porque ele ressuscitou como havia dito. Havia dito. E a gente tem que firmar, irmãos, a palavra na nossa mente, porque pensem bem, olha essa palavra, havia dito. O anjo falou para Maria, para as Marias, havia dito. Elas estavam procurando aquele que estava vivo no meio dos mortos. Os discípulos, quando elas chegaram com essa notícia e que encontraram o mestre no jardim, falando para eles irem para Galileia, que ele ia encontrar com eles lá e que lá eles veriam, falaram que elas estavam malucas. Lembra dos discípulos de Emaús indo embora? Se bem que ele apareceu com umas irmãs lá, mas elas pareciam, falavam como loucas. E eram homens que tiveram o seminário dos seminários, o mestre dos mestres, os discipulando o próprio Cristo, durante 3 anos. Então nós temos que ter gravado a palavra de Deus em nossos corações, irmãos, porque senão, muitas das vezes, nos deixamos levar. A igreja de Corinto aqui estava cheia de heresias entrando dentro dela, porque estava se deixando levar pela levedura das coisas do mundo, não estava se firmando na palavra, e Paulo estava ali, falando, alertando-os. Romanos capítulo 6, versículo 9 diz: sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ele vive, ele não está morto, ele não está pendurado numa cruz, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Em 1 Coríntios nós lemos, resumindo dos versos 20 e 22, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Em Cristo todos serão vivificados. Todos aqueles que são do Senhor serão vivificados. Atos 2, versículo 24. Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido. Nosso mestre, irmãos, é tão poderoso que nem a morte pode deter. Nem a morte. Filipenses 3, versos 10 e 11. Para conhecer e o poder da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Irmãos, busque o conhecimento do Senhor. Continue buscando a Deus. A palavra diz que o povo peca por falta de conhecimento. A ressurreição, irmãos, de Cristo dá esperança em meio à morte. Mesmo quando enfrentamos o luto, a perda ou a doença, sabemos a morte não é o fim, ela foi vencida. Foi o que mais me consolou na morte do meu filho. Foi justamente esse fato. Foi como Deus abriu a minha mente para esse entendimento, que nada acabou ali, mas que era uma continuidade, que um dia eu vou estar com Cristo e com Ele novamente. E assim somos nós com os nossos amados que partiram no Senhor. É eternidade, irmãos. A ressurreição nos chama, irmãos, a viver uma nova vida agora, ressuscitados com Cristo, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Devemos buscar as coisas não deste mundo, mas as coisas do alto, e viver com propósito de santidade e alegria. Sede santos, pois sois santo, diz o Senhor. Precisamos continuar na nossa luta, irmãos.
ressurreição nos envia uma missão. Se Cristo vive, o mundo precisa saber. Não somos apenas frequentadores de cultos, nós somos testemunhas do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Nós temos que continuar anunciando, assim como as Marias fizeram, assim como depois, posteriormente, os discípulos fizeram. Nós estamos em quem? Em Adão ou Cristo? Em Adão é morte, em Cristo vida e vida em abundância. Continue falando do Cristo ressurreto. Continue falando quem estiver do seu lado. Aqueles que você está vendo, aqueles que o Espírito Santo traga ao seu coração, aquelas pessoas que nas suas orações, que mesmo há muitos anos que você não viu, está longe de você, se o Espírito Santo trouxe ao seu coração, comece a orar por essa pessoa. Sabe, começa a pagar um preço de lágrima, um preço, sabe, pela vida dessa pessoa. Essa semana eu escutei um testemunho, zapeando assim, né, de uma família que tinha um pai, que o pai era ateu. Esse homem, os filhos, ele tinha 9 filhos. Os 9 filhos se converteram. Começou com uma irmã, essa irmã se converteu, que foi estudar em Campina Grande, se converteu, e aí ela começou a orar pela família. Aí um outro irmão se converteu, e começou a conversão dentro da família. Os 9 se converteram. Até a mãe, né, a esposa desse homem se converteu. E esse homem ficou ali irado. E ele era um homem de posses. Ele comprou, irmãos, de uma igrejinha, onde estava tendo até um avivamento lá, uma igreja pequena, dentro do sertão da Paraíba. Havendo avivamento, as coisas acontecendo, Deus salvando pessoas. Naquela igreja, a igreja começou a crescer, foi para um lugar maior, né, para a cidade, né, mais para o centro. E aí ele comprou, com raiva, ele comprou o terreno daquela igreja. E passou o trator em cima, que ele tinha um negócio de terraplanagem. Aquele homem começou, irmãos, a ter uma doença que caía a língua. A língua ficava para fora. Não era uma doença, era algo psíquico. Ele sentia os bichos na língua. E ali ele começou com aquilo. E com aqueles bichos na língua já começou a andar mal. E ali dependia de um filho, de outro, para ir. Ele bravo, porque todos eles eram crentes. E os seus filhos ali com cuidado, orando por a vida dele. E aquela história toda, Deus ministrando ao coração deles, falando para eles não desistirem, para insistirem. Aquele homem me entra ainda na maçonaria. E eles não desistiram. Ao ponto de um dia, a esposa dele contou que ele teve uma visão. E ele lia, a filha falava que ele lia a Bíblia, ele lia para criticar. E ele teve essa visão. Depois, se você quiser, eu envio lá o link desse testemunho, tá no YouTube. Quando ele teve essa visão, ele levantou a mão e falou assim: Jesus existe. Jesus existe. Ele na política havia dado um tiro num rapaz anteriormente. O rapaz ficou paraplégico. Deus fez um trabalho na vida daquele homem, que ele fez a filha levar ele lá para pedir perdão ao rapaz. Ele chegou lá, pediu perdão ao rapaz. O rapaz de cadeira de roda falou, não lembro aqui o nome dele, mas falou: eu vejo que o senhor é um novo homem, Gessé. Eu vejo que o senhor é um novo homem, seu Gessé. Eu aceito o seu perdão, vai em paz. Diz que a pessoal da cidade pequena ia lá para ver que ele estava na igreja, isso era verdade mesmo, que ele estava na igreja. E a família ali lutou, em oração, buscando pela vida dele. E aquele homem, irmãos, se converteu. Partiu do Senhor. Partiu. E ao ponto dele falar assim: eu queria ter um corpo mais jovem para poder pregar o evangelho desse Cristo que trouxe. Irmãos, nós temos um corpo mais jovem.
Nós precisamos continuar pregando desse amor que nós conhecemos, que arrebatou os nossos corações, que mudou a nossa vida. Esse Deus maravilhoso que não nos deixou na morte, mas nos trouxe na vida. Quantos amados nossos, irmãos, estão na morte? Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não conhecem a Cristo e que carecem das suas orações, das nossas orações, que carecem da palavra. Sabe, continue crendo que Ele é poderoso para mudar a história. Continue crendo. Hoje, o Cristo ressuscitado nos chama a viver com Ele. Por Ele e para Ele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, irmãos. Quem aqui foi comprado por Cristo? Amém? Se nós fomos comprados, irmãos, nós temos um dono. Amém? Ele é o nosso dono. Então, vamos fazer sempre o que Ele nos ordena. Está aqui a palavra dele. Não é porque o pastor André está falando, não. É porque Ele nos pede: ide por todo lugar, pregando, ensinando, batizando. E eis que estou convosco até a consumação do século. Amém? Queria que vocês me ajudem a cantar. Eu queria cantar um corinho. A esposa ama quando eu faço isso. É um corinho antigo, mas eu não sei se eu lembro de tudo. Mas me ajudem aí. Amém? Vocês conhecem. É da Gloria Gaynor, o nome da compositora. Isso aí. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei então minha vitória, porque na glória o meu Jesus vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Continuamos nessa, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele já está lá no amanhã. Nosso Deus é atemporal. Continuemos a pregar a palavra de Deus, a falar desse amor, e não desista. Não desista. Não desista daqueles que o Senhor tem trago à sua mente, ao seu coração. Continue orando. Amém? Vamos orar para encerrar com os nossos irmãos aqui no vídeo e nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, obrigado. Obrigado pela vitória. Obrigado, Senhor, pela sua entrega naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela sua ressurreição.
Obrigado por nos trazer a vida. Obrigado por consumar todas as coisas, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Nós te pedimos, continua conosco, continua nos fortalecendo, continua nos capacitando, Senhor, a cumprir a Tua boa obra. Vá à nossa frente. Tu conheces, Senhor, os desafios que cada um de nós aqui temos. E te pedimos, ó Pai, vá direcionando, vá ministrando aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, para que possamos, dia após dia, estarmos firmes, olhando somente para Ti e fazendo sempre a Sua santa e boa vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, como Tua igreja, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos nos